Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede, lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo, que nos ilumine neste momento, que nos dê o dom da sabedoria para a compreensão desta palavra que acabamos de ouvir. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum. E já há 3 domingos, nós estamos ouvindo o capítulo 13 do evangelista Mateus, que nos conta 7 parábolas, chamadas as parábolas do reino. Domingo retrasado, ouvíamos a parábola do semeador, a primeira. No domingo passado, ouvimos mais 3 parábolas. A do joio e a do trigo, a do grão de mostarda e depois do fermento que leveda a massa. E hoje, no Evangelho, nós acabamos de ouvir mais 3 parábolas. A parábola do tesouro, da pérola preciosa e da rede que é lançada ao mar, encerrando assim o capítulo 13 do Evangelho de Mateus com as parábolas do reino. E é muito importante nós nos determos ao conteúdo deste capítulo, porque este discurso sobre o reino dos céus, ou sobre o reino de Deus, é o coração da pregação de Jesus. Depois, se em casa vocês tiverem a curiosidade de pegar os 4 evangelistas
e ler todos esses 4 evangelhos e ir sublinhando reino dos céus ou reino de Deus, só nos evangelhos vocês vão encontrar esta palavra repetida mais de 90 vezes. Por quê? Porque ela é importante, porque ela tem um significado especial. E agora, ao ouvirmos as parábolas, o próprio Cristo vai nos revelando, vai nos ensinando qual é este conteúdo que Ele quer transmitir sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E a linguagem que Ele utiliza para transmitir esse conteúdo de fé é a linguagem das parábolas. E agora nós vamos retomar cada uma destas parábolas para compreendermos o que Jesus estava querendo dizer com elas e ao mesmo tempo trazê-las para perto de nós, confrontando com a nossa realidade e tirando dela os ensinamentos que precisamos também para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, retomemos o texto do Evangelho, capítulo 13, versículo 44 e 45, com a primeira parábola. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Quem ouve a parábola pela primeira vez, fala: mas Jesus era um comerciante então, padre? Falar que ouvi que um homem acha um tesouro precioso, depois ele vende tudo o que ele tinha para comprar, ou seja, ele queria ficar rico, porque lá possuiria uma grande posse, podemos assim dizer. Não. Jesus não tinha nenhuma finalidade econômica, isso é coisa nossa, da nossa dimensão imanente deste nosso mundo. O conteúdo que Jesus tem é sobre o reino dos céus. E ele utiliza esta primeira metáfora: o reino dos céus é um tesouro. Ou seja, é muito importante, é muito valioso. E por ser tão valioso, não tem preço. E a partir do momento que a pessoa faz esta experiência com esse tesouro, o que acontece com ela? Ela se enche de alegria, se desfaz daquilo que tem para adquirir, para ter consigo este tesouro. Qual era o conteúdo que Jesus queria transmitir? Em primeiro lugar, Ele, o Cristo, é o grande tesouro do Pai, que nos revela, e mais do que isso, se concretiza no nosso meio o reino dos céus. Cristo é, por excelência, o tesouro. E este tesouro é acessível a todos, porque ele se dá de maneira gratuita. Então, quando um homem, uma mulher, se dispõe nesta caminhada de fé, a conhecer, a experimentar este tesouro, qual é a consequência que eles terão? Ficarão cheios de alegria. O homem encontra o tesouro, e ao encontrar esse tesouro, o que ele experimenta de maneira interior? A alegria. E diante desta alegria de encontrar um tesouro, que é o próprio Cristo, tudo aquilo que antes era colocado como motivo de alegria, de felicidade, de realização pessoal, e que não foi capaz de saciá-lo plenamente na alegria que ele buscava, o que o homem da parábola faz? Vende tudo, se desfaz de tudo,
e adquire para si este grande tesouro. Agora vamos pegar o conteúdo da parábola, entendendo que Cristo é o tesouro, que nós, a humanidade, somos representados por este homem da parábola, e a realidade que Cristo quer realizar em nós é a da plenitude da alegria. Mas o que acontece? Muitas vezes, o nosso apego aos tesouros deste mundo, que nós achamos ser valiosos demais, ser preciosos demais, nos impedem de um encontro verdadeiro com esse tesouro que é capaz de nos dar uma alegria plena. E mais do que isso, desfrutarmos já aqui e agora deste reino. E que reino é este? O reino dos céus, o reino de Deus. Então, devemos nesta Eucaristia fazer o nosso exame de consciência. Qual é o tesouro deste mundo que eu me apeguei de tal forma que me impede de ter a verdadeira alegria de experimentar esse tesouro que pode me saciar plenamente? Quais são as minhas ambições? Quais são os meus trabalhos, ou às vezes até mesmo os meus sonhos, que me motivam a cada dia diante das buscas e das conquistas que eu quero ter, das coisas deste mundo que de repente são passageiras e que têm me impedido de encontrar este grande tesouro que é Cristo. Quais são as renúncias que eu devo fazer nesta metáfora? O homem vendeu tudo para adquirir esse tesouro, ou seja, ele abriu mão dos seus apegos, dos seus bens, daquilo que ele possuía, para ter o verdadeiro tesouro que era Cristo. E agora cada um de nós, orientados por esta primeira parábola, devemos também nos questionar: em que eu estou amarrado? Quais são as circunstâncias, as realidades, as pessoas, os bens, as posses, que me impedem de ir ao encontro deste verdadeiro tesouro que é Cristo, que pode me dar a alegria que eu busco? E hoje, qual é a realidade que nós encontramos? O nosso mundo com tantas facilidades, nós possuindo muitas coisas, mas ao mesmo tempo, nunca se viu uma geração tão descontente e insatisfeita como a nossa. Vocês já pararam para observar isso? Quando nós vamos conversar com as pessoas, seja no nosso trabalho, seja na comunidade, seja na família, o quanto nós nos tornamos um povo que reclama, que murmura, que lamuria e que nada está bom para nós. E por que estes sintomas estão tão nítidos? Porque aonde falta a verdadeira alegria do encontro com o tesouro que é Cristo, vem o que? A murmuração, o descontentamento e a reclamação. Primeira parábola do tesouro. Vamos agora para a segunda. Olha que interessante agora a segunda parábola. Jesus continua: o reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. A segunda parábola é muito semelhante à primeira, a forma como se dá a história. Porém, há uma diferença no elemento principal. A primeira parábola nos falou de um tesouro. E agora, a segunda parábola nos fala de uma pérola. Porque a pérola é
um objeto precioso, valioso e muito caro. Mas para que a pessoa encontre uma pérola, ela precisa trabalhar muito, porque você não encontra uma pérola no mar jogando uma rede pela primeira vez. Você não encontra uma pérola cavando a terra num buraco raso. Não. É necessário um trabalho laborioso, delicado, cansativo, exaustivo para encontrar a pérola preciosa. Aqui para nós é mais comum, por exemplo, o ouro e a prata, que se assemelha à pérola. Então no garimpo, o garimpeiro tem que trabalhar muito até encontrar o metal precioso que depois ele pode comercializar. Com a pérola não é diferente. Mas a partir do momento que ela é encontrada, como na primeira parábola, o que encontrou vende tudo para adquirir este bem, a pérola. E agora nós poderíamos nos perguntar, se o tesouro da primeira parábola, falando sobre o reino, é Cristo, o que está por detrás da pérola? Preste atenção no que o padre vai te dizer agora. A pérola simboliza o interior, a interioridade de cada homem, de cada mulher, minha, sua, de todos nós. Nesta interioridade mais profunda que habita o nosso ser, nós precisamos fazer um mergulho interior para encontrar o que tem de bom dentro de nós também. Porque hoje nós temos uma dificuldade, diante do nosso mundo e da nossa cultura, vamos nos tornando pessoas muito superficiais, que ficamos à margem, que ficamos por cima. E de repente esta superficialidade nos possibilita o uso de máscaras, se apresentando sempre uma pessoa desta forma ou daquele modelo. No meu trabalho sou assim, na minha casa sou desta forma, na igreja sou desse jeito. E de repente não somos capazes de sermos inteiros e de demonstrarmos tudo aquilo que temos e somos na nossa totalidade, seja na família, no trabalho, na comunidade, na vida social. E agora esta parábola vem nos provocar para um caminho de conversão que nos convida a mergulharmos nas nossas profundezas interiores para encontrarmos o que temos de valioso dentro dela. E quando eu faço a experiência da primeira parábola, de adquirir esse tesouro na minha vida, que é Cristo, com Ele eu faço esse caminho de lapidação interior, que vai me moldando, que vai me qualificando, que vai me tornando uma pessoa mais humana, uma pessoa de fé, uma pessoa de Deus, uma pessoa melhor. E isso tudo vai revelando o grande valor que existe em mim, como uma pessoa criada e amada, imagem e semelhança de Deus. E este reino, que é o próprio Cristo, o nosso tesouro, se revela também em quem? Em nós, que somos pérolas preciosas, que temos valor, que somos preciosos também aos olhos de Deus. E se nós lermos toda a Escritura, em vários trechos, vamos encontrar essa grande declaração de amor da parte de Deus pela humanidade criada à sua imagem e semelhança. E por que é importante nós refletirmos sobre este conteúdo da pérola?
para que saiamos da superfície da casca e busquemos um caminho de profundidade e de interioridade. Vamos dar um exemplo para compreendermos isso de maneira mais concreta. Quando nós olhamos para a nossa realidade, o que se valoriza hoje das pessoas? A estética, não é? E se vocês olharem, o que mais cresce hoje no mercado comum? Cabeleireiro, plástica, botox, cremes, academia, suplementos alimentares, dietas e tantas outras coisas que nós poderíamos citar. Se este é o modelo que devemos seguir, então não posso envelhecer, sempre tenho que estar com o rosto esticadinho. Não posso ter cabelo branco, não posso ter 1 quilinho a mais, não posso ter isso, não posso ter aquilo. E vou me tornando escravo deste modelo, porque eu acho que eu vou valer pela maquiagem do meu rosto, pela textura do meu cabelo, pela beleza do meu corpo, pela roupa que eu visto, pelo carro que eu ando, pelos bens que eu possuo, aquilo que é exterior, aquilo que é da casca. E já não mais nos preocupamos com aquilo que está dentro, o coração, os sentimentos, os afetos, as relações, as dores, as alegrias. E desde pequeno nós já estamos educando as nossas crianças a este modelo também. E agora, quando vem essa segunda parábola nos falar do reino dos céus como uma pérola, é para que nós tenhamos a coragem deste trabalho laborioso e cansativo, que é o trabalho conosco mesmo. De olharmos para dentro de nós, de encontrarmos as nossas pérolas preciosas, de abraçarmos esse tesouro que é o próprio Cristo, que nos dá o verdadeiro valor para a nossa existência, que nos dá a verdadeira alegria que é capaz de saciar o nosso coração. Mas enquanto eu fico na casca, na margem, na superfície, eu não encontro a pérola preciosa. O reino dos céus, o reino de Deus, que habita também dentro de mim. E hoje esta segunda parábola quer te ajudar neste caminho de fé. Não tenha medo de descer às profundezas do abismo que habita dentro de você. Não tenha medo dos momentos de solidão existencial que você enfrenta no seu dia a dia. Não se torne vítima da sua angústia, da sua tristeza ou da sua insatisfação, mas permita que Cristo te ajude neste caminho laborioso de descida, porque se você está com Cristo e se permite exercitar o que a parábola está te ensinando, você encontrará a pérola preciosa que está no seu interior, aonde habita dentro de você o reino dos céus, onde habita dentro de você o reino de Deus. Segunda parábola. Vamos agora para a última, a terceira. Olha que interessante agora a terceira. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. A terceira parábola fala de uma prática que era muito comum para os ouvintes de Jesus, a pescaria. Depois, se nós voltarmos no Evangelho de Mateus, nos chamados primeiros discípulos,
Os primeiros que foram chamados estavam fazendo o quê? Pescando, eram pescadores. E aí Jesus vai dizer: olha, a partir de agora vós sereis pescadores de homens. Então era muito comum para quem ouvia a parábola, ouvir uma historinha sobre pescaria, porque eles conheciam bem. E na época de Jesus, não era como nós aqui no Goiás, que gostamos de pescar no anzol, com a vara ou com o mulinete. Na época de Jesus, se pescava com a rede. E quando se pescava, pegava-se peixes de todo tipo. Peixes bons e peixes ruins. E por que Jesus fala desta parábola de um pescador que joga suas redes, pega peixes de todo tipo, depois separa os que é bom dos que são ruins? Porque agora Jesus vai trazer a realidade da igreja. Se o tesouro remonta a Jesus, que é por excelência o reino dos céus, primeira parábola. Se a segunda parábola, que é a pérola preciosa, é este reino que habita o interior de cada homem e de cada mulher, agora vem a terceira parábola nos falando da igreja. Aquela que foi escolhida e até mesmo constituída pelo próprio Cristo, por ser anunciadora e propagadora do reino dos céus, que joga a sua rede para pescar todos os tipos de peixes, para pegar os peixes bons, mas também para pegar aqueles que não são bons, para que eles se tornem bons. Essa semana eu recebi no celular um cardzinho desses de rede social, que dizia assim: a igreja é aquela que vem para combater a propagação do inferno na terra, de um site tradicionalista. E eu olhava aquela imagem e ela me entristeceu, porque muito mais do que combater o inferno na terra, a igreja tem por excelência, a missão é de propagar o reino dos céus aqui na terra. Porque aonde o céu chega, o inferno vai embora. E quantos de nós nos apegamos a uma ritualização da religião, de um tradicionalismo que me assegura com uma capa, mas que me impede deste mergulho mais profundo no conteúdo de fé, que pode me ajudar também na vivência deste reino que se concretiza aqui e agora. E se nós estamos nesta manhã celebrando esta Eucaristia, nesta igreja, ouvindo a palavra, é porque esta é a nossa missão como igreja, de não nos cansarmos nesta grande pesca, de lançarmos sempre as nossas redes para anunciar este Cristo que é o nosso tesouro, para que as pessoas experimentem a sua verdadeira alegria, para que elas saiam do descontentamento consigo e mergulhem no seu mistério interior, encontrando as suas pérolas preciosas e se tornem pessoas mais felizes e realizadas, pessoas inteiras, íntegras, cheias de Deus, e ao mesmo tempo se tornando discípulos de Cristo e continuando a lançar essa rede para que outras pessoas também façam esta experiência. O Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, falando sobre o reino de Deus, vai nos dizer que estas três parábolas apresentam-nos três realidades do reino de Deus. A primeira realidade da primeira parábola, cristológica, Cristo, o tesouro. A segunda realidade da segunda parábola, idealista, ou seja, do ideal, o interior de cada homem e de cada mulher. E por fim, a terceira parábola, a parábola da rede,
eclesiológica, ou seja, falando da igreja. Depois que Jesus contou essas 3 parábolas, ensinando estes conteúdos, que eu acabo de transmiti-los nesta pregação, Jesus faz um arremate final que nós não podemos deixar de falarmos aqui agora na nossa pregação. Olha como que Jesus encerra a parábola. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. A finalidade última do reino dos céus não é passar medo nas pessoas, dizendo que elas são obrigadas a experimentar isso que o conteúdo da fé está ensinando, porque se elas não fizerem isso, elas vão ser condenadas e lançadas no fogo do inferno, como muitas igrejas e muitos pregadores fazem. Um processo de conversão que é muito mais por medo do inferno do que pela graça de Cristo. O Evangelho vem nos ensinar que no final haverá sim um julgamento, e esse julgamento nos dará como consequência aquilo que escolhemos. Porque de repente, nesta visão do julgamento final, nós gostamos muito de colocar o Senhor como o vilão da história, dizendo, ele que é o culpado, porque se mandar para o céu vai ser ele, ou se mandar para o inferno vai ser ele também. Não. No julgamento nós colheremos os frutos do que plantamos. O evangelho de domingo passado terminou nos dizendo, porque os justos brilharão como luz. E é por isso que Jesus conta as parábolas. Ele ensina a todos de uma forma muito acessível, para que nesta vida eles já experimentem o reino dos céus. Eu dizia na pregação do domingo passado, o reino dos céus do Evangelho de Mateus, não é uma realidade geográfica que está acima das nuvens, não. O reino dos céus é a adesão que eu faço à vontade de Deus, que já me possibilita aqui e agora experimentar o céu. Então, se eu, na minha caminhada, no meu dia a dia, já experimento este Evangelho, ou seja, o reino dos céus aqui e agora, quando chegar ao final da minha existência, o que vai estar me esperando? O que eu sempre experimentei já, os céus. Por isso que nós não devemos ficarmos escravos deste conteúdo de inferno. Padre, o inferno existe? Existe. Mas nós não queremos ir para lá. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que Jesus está nos falando com as parábolas. Porque o reino dos céus é infinitamente maior. E em nenhum momento a pregação de Jesus é para nos amedrontar, para nos coagir. Mas ela quer fazer um movimento contrário. Ela quer causar em nós uma abertura interior, para que Ele, sendo nosso tesouro, nos alcance a cada dia, para que Ele, agindo em nós, as nossas coisas boas, os nossos dons, as nossas pérolas, sejam também reveladas, e vivendo a fé na igreja, tenhamos a possibilidade também de anunciar tudo o que Ele fez e faz em nós. E aí Jesus diz aos discípulos, compreenderam tudo isso? E os discípulos disseram, sim. O que significa compreender no Evangelho de Mateus? Significa um caminho de adesão à palavra escutada. O compreender aqui não é apenas um conteúdo racional, de uma aula, por exemplo, de matemática, que o professor me ensina a fazer uma raiz quadrada, e que eu vendo aquele professor me explicando, eu entendo racionalmente. O compreender no Evangelho de Mateus é mais profundo. Significa o quê? Uma adesão de vida, uma abertura do coração, uma acolhida da palavra para que ela se torne real, concreta e vivida a cada dia. E aí os discípulos responderam sim.
E Jesus disse a eles, acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Haviam muitos judeus ouvindo Jesus, mestres e doutores da lei, que conheciam a fé de Israel, aquilo que era antigo, mas não se abria a novidade daquilo que Jesus trazia. Sendo redundante, não se abriam ao novo de Jesus. E aí Jesus vai dizendo que quem tem a sabedoria do Espírito, encontra nas coisas passadas da tradição, os ensinamentos que lhes são pertinentes e importantes para a vida, como por exemplo os mandamentos da lei de Deus. Mas ao mesmo tempo se abrem à novidade do Espírito que Jesus está trazendo. E muitos de nós somos apegados à nossa tradição, ao nosso passado, e não nos abrimos à novidade que Jesus quer nos oferecer. Então, o trabalho que o Espírito Santo precisa fazer em nós, diante do conteúdo das 3 parábolas, é para que, conhecendo aquilo que é da tradição, que é do caminho da fé, que é da vida do povo de Deus, nos abramos também ao novo que Jesus sempre quer nos oferecer. Então lembre, o tesouro Cristo, a pérola o seu interior e as redes a igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.